Oi, bom dia! Hoje é terça-feira, é dia de realizarmos as atividades de matemática. Nós estamos na semana 3 do PET, volume 5, e nós vamos falar hoje de divisão. Então, peço que cada um reúna o material, que vai precisar e prestem bastante atenção nas orientações. Matemática PET 5, semana 3. Querida criança, você sabia que para calcular a metade de uma quantidade, basta dividi-la por 2? E que para calcular a terça parte de uma quantidade, basta dividi-la por 3? Na aula de hoje, vamos aprender uma nova operação. Portanto, fique ligado nas orientações e faça as atividades com atenção. Então, nós vamos falar então de divisão, né? A gente usa muito essa palavra, né? Dividir. Ah, tem que dividir o lanche, tem que dividir com o colega. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre a divisão. A divisão é a operação em que realiza-se o ato de dividir. Quando verificamos quantas vezes uma quantidade cabe em outra, ou quando repartimos uma quantidade em partes iguais, estamos realizando uma divisão. Então, quando eu divido, alguma coisa em partes iguais, eu estou realizando a divisão. Para compreender, observe a situação. Então, nós temos uma ilustração aí, uma situação para a gente analisar. Comprei um chocolate, então tem a barrinha de chocolate, e dividi igualmente com meu irmão. Com quantos pedaços cada um de nós ficamos? Então, tem aqui a barrinha e note que eu dividi ao meio. Então, eu dividi com meu irmão. Eu dividi ao meio. Então, eu encontrei então a metade. Eu fiquei com a metade e meu irmão ficou com a metade. Certo? Era uma barrinha completa, né? Tinha as quantidades aqui, né, de partes. E aí eu dividi ao meio. Eu então tinha 16 pedacinhos e quando eu dividi ao meio, eu fiquei com 8 pedacinhos e meu irmão ficou com 8. Então, tem que dividir em partes iguais e cada um ficar com a mesma quantidade, certo? Aí, ao dividir ao meio, eu encontro a metade. Divisão por 2, a gente encontra a metade. Dividir quantidade por 2 é o mesmo que encontrar a metade dessa quantidade. Então, aqui nós entendemos que 16 dividido por 2, cada um fica com 8. 8 mais 8, 16. Então, 16, a metade de 16 é 8. Vamos para frente. Resolver as atividades do PET. Número 1. Observe o exemplo. Carlos tem 6 peões. Deu metade para seu irmão Breno. Com quantos peões cada um ficou? Então, nós temos aqui 6 peões que eram do Carlos, né? Os 6 peões eram dele. E ele deu metade para o irmão. Então, 6, ele ficou com metade e deu metade para o irmão. Então, nós temos 3 peões para o Carlos, 3 peões para o Breno. Ou seja, a metade de 6 é 3. Ou 6 dividido por 2 é 3. 3 para cada um. Né? Dividiu ao meio, divisão por 2, e cada um ficou com a mesma quantidade. 3 para o Breno, 3 para o Carlos. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 3 para cada um. Metade de 6, 3. Agora vamos resolver a número 2. Sérgio e Sandra dividiram as 8 maçãs que colheram em 2 grupos iguais. Então, eles foram juntos colher maçãs. Cada criança ficou com a metade das 8 maçãs. Então, vamos lá. Tem a ilustração e vocês façam aí, né? Resolvam através da ilustração. Eles colheram 8 e cada um ficou com a metade. Então, vocês vão colocar aqui uma para o Sérgio, uma para a Sandra. E já vão riscando aqui. E ao final, vocês vão encontrar qual a quantidade que cada um ficou. E aí, assim, vocês vão encontrar a metade de 8, né? Ou seja, 8 dividido em 2 grupos. Aí vocês vão responder, né? Depois de fazer a divisão aqui, através da ilustração, vocês vão responder. Com quantas maçãs cada criança ficou? Aí vocês vão voltar aqui e ver quantas
ficou para o Sérgio e quantas que ficou para a Sandra? Letra B. Qual operação podemos fazer para calcular com quantas maçãs cada um ficou? Então, qual que é, né, a operação? É a divisão, nós estamos dividindo. Aí vocês vão marcar aqui, é soma, é subtração, é multiplicação ou é divisão? E aqui vocês vão relembrando, né, o sinal da soma, o sinal da subtração, o sinalzinho da multiplicação e o sinalzinho da divisão. Então, qual é a operação que nós usamos para descobrir com quantas maçãs cada um ficou? Vocês vão fazer um X na resposta. Importante lembrar que separar em dois grupos iguais é o mesmo que separar a metade para cada grupo. Então, dividir por 2, separar em dois grupos é a mesma coisa de encontrar a metade dessa quantidade. Vamos para outra situação. Comprei um chocolate e dividi igualmente com meus 2 irmãos. Então, eu comprei e dividi com meus 2 irmãos. Então, quer dizer que são três pessoas. Com quantos pedaços cada um de nós ficamos? Então, nós temos aqui um chocolate que tinha, né? Que tem 12 pedacinhos, certo? E eu tive que dividir para 3 pessoas, para mim e para meus 2 irmãos. Então, dividi aqui e aqui. Eu fiquei com 4 barrinhas, um irmão ficou com 4, o outro irmão ficou com mais 4. Então, eu tive a quantidade de 12 dividido por 3, cada um ficou com 4, 4, 4. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 4, 4. 4 para cada criança. Nós encontramos, então, a terça parte. Dividir por 3, né? Dividir uma quantidade por 3 é o mesmo que encontrar a terça parte dessa quantidade. Logo atrás, nós falamos que dividir por 2, a gente encontra a metade. Agora, dividir por 3, a gente encontra a terça parte. Vamos mais uma vez com as atividades. Número 3. Os 12 adesivos a seguir serão distribuídos igualmente entre as 3 crianças. Cada criança ficará com a terça parte da quantidade de adesivos. Então, nós temos aqui alguns adesivos e nós vamos dividir em grupos, né? Para 3 grupos, para 3 crianças. Distribuo os adesivos entre as 3 crianças. Faço o desenho. Então, nós vamos lá, os 12 adesivos, e eu vou distribuir o óculos para a criança 1, a melancia para a criança 2, essa ilustração para a criança 3. Então, vocês vão dividir esses adesivos para a criança 1, 2 e 3. Então, vocês vão dividir 12 adesivos para 3 crianças. E vocês depois vão descobrir com quantos adesivos cada criança ficou. E dividir por 3, então nós encontramos aí a terça parte. Quando eu divido por 3, eu encontro a terça parte daquela quantidade. Né? Não esqueçam de desenhar e colorir. Letra A. Com quantos adesivos ficará cada criança? Depois que vocês distribuíram aqui, vocês vão encontrar a resposta. Letra B. Qual operação podemos fazer para descobrir com quantos adesivos ficará cada criança? Soma, subtração, multiplicação ou divisão? É fácil, né? Importante. Separar em 3 grupos é o mesmo que separar a terça parte para cada grupo. Então, dividir por 3, separar por 3 é a mesma coisa que encontrar a terça parte daquela quantidade. Vamos, número 4. Em cada item, pinte o que se pede e depois complete as lacunas. Então, vamos pintar, né? Colorir o que se pede e depois completar. Letra A, metade do número de bolas. Então, tem aqui, né, essa quantidade de bolas. Vocês só vão pintar a metade e depois vão completar. A metade de 10 é? Quantas bolas que você pintou? Então, você encontrou a metade. A metade dessas 10 bolas é? Ou seja, 10 dividido por 2, vocês vão dar a resposta. Lembrando que metade é dividir por 2. Letra B. A terça parte do número de picolés. Então, vocês vão encontrar a terça parte. Vocês vão ver essa quantidade, que é 12, e só vão pintar a terça parte.
Vocês vão dividir em grupos de 3 e só vai pintar um grupo, certo? E vai encontrar, então, a terça parte. A terça parte de 12 é... Dividiu aqui por 3? Então, conta, né? Conta aqui, divide por 3, faz a divisão de 3 grupinhos, pode até circular, né? Em três grupos. E vocês vão pintar a terça parte. A terça parte de 12 é... Então, 12 picolés divididos por 3 grupos. Quantos picolés vocês pintaram? Agora nós temos alguns desafios. Lembrando que vocês vão resolver através de ilustração, tá? Também. E não se esquecer da resposta completa, letra cursiva. Letra A. Ernesto deu metade dos seus 16 adesivos para seu primo. Com quantos adesivos ele ficou? Então, vocês vão desenhar 16 adesivos e dar a metade para o primo. Vocês circulam a metade, né? Como se ele estivesse, então, circulando e faz uma setinha que a metade ele deu para o primo. Com quantos adesivos ele ficou? Aí você vai encontrar, então, a metade. Ele ficou com metade e o primo com a metade. Aí vocês vão descobrir qual é a metade de 16 e vão responder. Olha lá a pergunta. Com quantos adesivos ele ficou? Ele ficou com tantos adesivos. Não esqueçam da resposta e de colorir as ilustrações. Primeiro, letra B. Marcos ganhou 20 bonecos para sua coleção e deu a metade deles para Raimundo. Quantos bonecos Raimundo ganhou? Marcos ganhou 20 bonecos, né, para a sua coleção. Deu a metade para o Raimundo. Quantos bonecos Raimundo ficou? Então, aí vocês vão desenhar os 20 bonecos e depois encontrar a metade desses bonecos. Dividir em 2 grupos, né? Dividir em 2 grupos e encontrar a metade. E depois, resposta completa. Letra C. Juliana deu a terça parte de suas 9 presilhas para sua prima Karina. Quantas presilhas Karina ganhou de Juliana? A Juliana deu a terça parte das 9 presilhas para a prima. Então, ela tinha 9, ela dividiu em 3 grupinhos e deu um grupinho para a prima. Quantas presilhas que ela deu para a prima Karina? Vocês resolvam através de desenho para ficar mais fácil a compreensão e deem a resposta completa. Letra D. Na fruteira havia 6 peras, mas a terça parte estava verde. Quantas eram as peras verdes? Então, vocês vão desenhar 6 peras, dividir em grupinhos, né? E dividir em 3 grupos, que está pedindo para encontrar a terça parte, certo? Quando eu falo terça parte, eu tenho que dividir por 3 grupos, dividir por 3. E aí vocês podem até colorir, né? Dividir essa quantidade em 3 grupos e uma dessas partes está verde. Então, vocês vão pintar a quantidade que está verde e dar a resposta, certinho? São essas as nossas atividades. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a divisão e aguardo as atividades de vocês. Pessoal, não se esqueçam, nossas avaliações, né? Nós temos até o dia 30 para resolver. Não deixe de resolver as questões da avaliação. É muito importante e todos os alunos deverão participar, né, da resolução da avaliação. Um beijo, fica com Deus e eu fico aguardando as respostas de vocês do PET. Beijão!